começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoada de sexta-feira. E aí, tá animado, tá alegre, tá com o coração cheio de expectativa? Hoje aqui nesse programa, como todos os programas Tira Dúvidas, nós vamos fazer aquela instrução de Paulo na prática. Nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. E nada melhor para desenvolver o nosso espírito do que tendo acesso, conhecimento à verdade da palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Com a sua ajuda. Eu aguardo a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 999972005. Esse programa também está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM ao vivo, tá? Então participe com a gente. Olá, pastor. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Oi, Raquel. Bom dia. Bom dia aos irmãos que conosco, sua companhia preciosa, sua audiência, ela que nos faz essa rádio, né, que é a trilha sonora do céu, mas que compartilha também a palavra de Deus. E mais um dia respondendo a perguntas e dúvidas, que são ferramentas boas para nós articularmos os argumentos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas o que eu tenho a dizer para você é que há uma bênção para você neste dia. O Senhor se importa com você, se importa com a sua circunstância. Deus não está alheio a ninguém, ao propósito, às necessidades de ninguém, de nenhuma família. No Salmo 9, versículo 9, está escrito assim: porque o Senhor, Deus, ele permanece no seu trono eternamente. Trono que ele erigiu para julgar com justiça e retidão. Deus é aquele, não se esqueça disso, que defende a causa e o direito. Ele guerreia suas guerras, mas ele é o juiz de toda a terra. Com sabedoria, equidade e justiça, ele julga a sua causa. E ele julga o mundo inteiro com justiça e com retidão. Mas ele é também um alto refúgio para o oprimido. Ele é um alto refúgio para aquele que se encontra em circunstâncias de abatimento, tá? Ah, pastor, mas tenho orado e me parece que Deus não tem se feito pronto e atento à minha oração. Não é verdade, Deus está atento. A Bíblia diz aqui também no Salmo 9 que ele jamais negará nenhum favor àqueles que por ele clamam. Aqueles que por ele clamam. Eu digo para você, clame a Deus e espere a resposta. Seja perseverante e seja paciente. Porque o tempo de Deus, digamos, é bem diferente do nosso. Deus não está atrasado e é sim nós que estamos apressados. Então não saia daí, há uma palavra de Deus para você em cada resposta. Deus vai falar ao seu coração, vai transformar a sua circunstância, mas muito mais do que isso, transformar você também. E no final nós vamos orar por você e por aquilo que você tem necessidade. Mas de antemão já digo, Jesus é a resposta para todas as nossas necessidades. Amém? Fique conosco. Amém, pastor. Então, Raquel. Então, tem uma pergunta aqui da Eliane. Ela pergunta, inclusive, sobre o apóstolo Paulo. E ela diz aqui, pastor, Paulo não teve uma certa atitude presunçosa quando instruiu os coríntios a imitá-lo? Por que ele não pediu para que imitassem diretamente a Cristo? Ele disse, né? Na prática, ele falou isso: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós somos imitadores uns dos outros. Somos referências na vida uns dos outros. Temos que ser modelos. Deus nos criou para 2 propósitos. Quais propósitos? Os propósitos de sermos expressão da sua glória e representarmos a sua autoridade. Então Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele não está sendo de maneira nenhuma presunçoso ou qualquer coisa que deriva desse ato, né, de altivez, de orgulho. Não. Só é imitado, só pode ser imitado quem exerce a confiança em Cristo. Paulo está falando de confiança, de fé, de acreditar na bondade, na justiça de Deus, porque Paulo é um dos modelos da justiça de Cristo, no sentido de maturidade. Ele tinha maturidade na palavra da justiça. Ou seja, ele acreditava piamente
que ele, como o pior dos pecadores, foi totalmente perdoado. Você não vê em nenhum dos registros das cartas de Paulo ele falando ou lambendo feridas de culpa, de ressentimentos com ele mesmo, de medo, né, de condenação. Por quê? Porque ele definiu, ele creu quando leu Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. E o que Paulo faz a partir disso? Ele escreve um tratado da justiça pela graça por meio da fé. É nisso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu creio em Cristo, eu creio na sua bondade, creio que ele satisfez toda a justiça divina, por isso quem está nele não tem nenhuma condenação contra, nenhuma maldição prevalece para aqueles que estão em Cristo. O que Paulo está falando é o seguinte, pessoal: nenhuma maldição vem sobre a minha vida, nenhum mal me sucede, porque eu estou em Cristo. Olha, quem influencia espontaneamente atrairá imitadores. Paulo, você lê os escritos de Paulo, você vai acreditar como ele acreditava. E você vai ser um imitador de Cristo olhando para Paulo. Paulo não chama atenção para si, ele chama atenção para Cristo. Seria presunçoso se ele dissesse: você tem que fazer como eu faço. Mesmo quando ele fala em 1 Coríntios 15, 10, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, olha, está apontando para Cristo. Não se tornou vã, não se tornou inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles. Prestem atenção, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, sejam meus imitadores. Eu imito Cristo e vocês devem imitá-lo também, como eu imito. É isso que ele está falando no final. Imitem a Cristo, como eu imito, ok? Ele está dizendo: sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo e vocês devem imitar a Cristo também. E as pessoas precisam de referências humanas também, né, pastor? Precisam de referências próximas. Próximas, né? Como é bom quando o pai é modelo para os filhos, quando a mãe é modelo para as filhas. Como é bom quando o pastor é modelo para o rebanho. Isso não é útil, prático. É o que está, eu acho que fechou com chave de ouro essa aplicação. Ok, pastor, tem a pergunta do Wellington Cardoso, a gente vai para o Apocalipse aqui, né? E aí ele pergunta: pastor, qual a relação dos cavaleiros do livro de Apocalipse com as 7 trombetas? Ele continua aqui, ele fala: é porque o número 7 é a perfeição de Deus? O 7 no Apocalipse, ele é a plenitude da ação perfeita de Deus para a história. O 12 é a perfeição de Deus para a eternidade. Agora, os cavaleiros e as trombetas, e eu acrescento, e as taças. A maneira que Deus fala conosco no livro de Apocalipse é através de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Bom, a diferença entre um e o outro: os selos foram e serão abertos secretamente. As trombetas serão tocadas publicamente. E as taças? As taças serão derramadas especificamente sobre a besta, a quem nós chamamos de anticristo, e sobre o seu trono e todos os seus seguidores que receberam a marca e são adoradores da sua imagem. As trombetas é um juízo para toda a terra. As taças é um juízo para o império do anticristo. São essas diferenças. Agora, a relação, vou explicar para você. Os selos, eles selam o livro que se encontra na mão daquele que está no trono. O livro é o título de propriedade, a escritura da terra. Mas ele é um testamento que está todo selado com 7 selos. Um juiz selou, e para abrir, só uma pessoa pode abrir. Só o Cordeiro Leão de Judá, que é Cristo, foi achado digno de abrir esses selos.
Os selos estão sendo abertos. E propriamente até o 5º selo eles já foram abertos. Isso está em Apocalipse capítulo 6, até o versículo 5º selo, né? Até o versículo de número 10, tá? Então, esses selos, eles ainda faltam 2 selos que serão abertos no futuro, mas isso é por ocasião do arrebatamento da igreja, do tempo que virá depois do arrebatamento. Trombetas. Trombetas revelam também juízos. Os cavaleiros não foram enviados por Deus, é uma permissão divina, mas são enviados pelo próprio inferno. E as trombetas? O próprio Deus executará juízo. Atualmente ninguém está debaixo de juízo, mas as trombetas serão decretos de juízos divinos, que serão, digamos, derramados sobre a terra. A cada trombeta, um juízo diferente acontece. E as taças, pastor? As taças é o derramar da ira de Deus sobre todo o governo do anticristo, ok? E sobre selos e trombetas é o seguinte, em cada selo aconteceu alguma coisa, está acontecendo algo. Ao abrir do 7º selo, teremos 7 trombetas. É como uma pasta do Windows, da Microsoft, aquele programa. Você abre uma pasta e dentro dela tem um arquivo enorme de muitas pastas menores. Ao abrir do 7º selo, 7 trombetas serão tocadas, ok? Então, o abrir do 7º selo será o decreto do juízo que nós chamamos de grande tribulação. Mas leia mais Apocalipse, porque numa só pergunta eu não consigo dar toda a clareza. Mas fica aí apenas uma panorâmica para te dar uma vaga noção de toda a verdade. Amém, pastor. Tem uma pergunta do Lima que eu achei interessante. Ele fala sobre a figueira, pastor. Por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de dar frutos? Essa figueira que Jesus amaldiçoou, que está em Marcos capítulo 11, ela tinha uma coisa que chamava a atenção e até atraiu Jesus até ela. Ela tinha aparência. As folhas estavam com exuberância. Era próximo, não era o tempo ainda de figos. Mas Jesus quis. Você pode ler que a história termina fazendo uma abordagem dos discípulos, que eles viram aquilo e se maravilhavam. Jesus não queria propriamente que eles se maravilhassem do feito. Jesus queria que eles se maravilhassem da aplicação. A religião, ela é cheia de aparência de piedade, mas não tem realidade. E Jesus é a única coisa que Jesus amaldiçoou em todo o seu ministério. A figueira sem frutos. A figueira sem frutos aponta para igrejas sem realidade. Ou pessoas que ostentam uma piedade que nega a sua eficácia. É só fachada, não tem realidade. É isso que Deus amaldiçoa. São pessoas que acham que a sua religiosidade os recomenda diante de Deus. Nenhuma religiosidade recomenda e nem deve recomendar. Por quê? Não é a minha religião que me salva, ou que me atrai a bênção, que me torna bendito, que me torna virtuoso. Não. O que me torna bendito, virtuoso, abençoado, com muita realidade, é o que Jesus fez na cruz. É o derramar do seu sangue sobre a minha vida. E o perdão dos pecados? Não é o meu choro, não é o meu lamento sobre o meu pecado que me garante perdão, mas é o derramar do sangue de Jesus na cruz. Sempre é Cristo em primeiro lugar. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós é a única esperança para qualquer pessoa. E a figueira amaldiçoada ali aponta para isso: justiça própria, religiosidade, muita aparência e nenhuma realidade. Então Jesus está mostrando a gravidade quando ele diz assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele está dizendo o seguinte: a religiosidade, ela não produz frutos,
ela produz peso, condenação e coloca Deus de lado. Porque quando a pessoa pratica a religião, ele acha que ele está justificado diante de Deus. O que o profeta chamou de trapos de imundícia. A justiça humana é trapos de imundícia. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Com certeza, maravilha. E você pode enviar sua pergunta agora para a gente. Ainda dá tempo aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Vou deixar uma pergunta no ar aqui para a gente ir pensando durante o intervalo comercial, pastor. É a pergunta da Cândida. Achei bem interessante. Ela diz aqui, ó. Por que Deus puniu com lepra somente Miriam, se tanto ela quanto Arão criticaram a autoridade de Moisés? A punição foi só para a mulher? Que história é essa? A gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí. Mande a sua pergunta para a gente agora, 999972005. Até daqui a pouco. De volta ao segundo bloco do programa Tira Dúvidas ao vivo, esse programa maravilhoso que nos eleva tanto, que nos leva para mais perto de Deus. E no segundo bloco a gente deixou a pergunta da Cândida. Antes eu quero relembrar aí o nosso WhatsApp, que é o 999972005. Você pode participar, enviar a sua pergunta, fazer as suas colocações. O nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM, e tem também o Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato. Lá você tem acesso a essas respostas e muitas outras, tá? Não esquece do meu Raquel de Lima Oficial. Pastor, tem uma pergunta aqui. Tem um cunho, eu vou usar essa palavra aqui, uma coisa meio feminista ou machista nessa história. Olha só. A Cândida está perguntando, por que Deus puniu com lepra somente Miriam, se tanto ela quanto Arão criticaram a autoridade de Moisés? Por que só Miriam levou a lepra, pastor? A primeira coisa, Cândida, que você tem que estar segura é de que Deus faz as coisas de maneira acertada. Deus é justo, perfeito, e às vezes a gente fica curioso pelos motivos, né? Eu vou explicar os motivos, mas acima de tudo, o nosso coração tem que confiar que Deus, de fato, ele se assenta num trono e todos os detalhes ele julga com justiça e retidão. Mas nesse caso especificamente, tem dois detalhes aí inseridos no texto, apesar de não estar explícito, está implícito. Primeira coisa, foi Miriam que encabeçou essa rebelião, ok? É claro que Arão, ele se tornou o sumo sacerdote e na escolha de Deus, Deus também não errou. Então, desta maneira, Deus preservou a autoridade de Arão por sua atitude. Ele se envolveu. E como não era um ato permanente de punição, tanto é que Miriam foi curada. Ela se afastou. No momento que a lepra veio sobre ela, a Bíblia diz que ela ficou branca como a neve. É o estágio mais grave da lepra. Veio sobre ela, portanto, depois do arrependimento, decorridos os fatos, e Deus ter tratado tanto com Arão, primeiramente com Miriam, com Arão e toda a congregação, a cura veio sobre Miriam. Mas um outro fato. A palavra de Deus diz que Arão, ele se arrependeu. Por que a Bíblia mostra o arrependimento de Arão, mas Miriam não fala isso? Quando a Bíblia se cala, ela está falando muito conosco também. Se não há uma narração e um registro de arrependimento por parte de Miriam, eu não estou falando que foi, mas é que eu acredito que, de fato, não tenha existido o arrependimento no coração de Miriam. Mas em Números, capítulo 12, versículo 11, diz assim: então disse Arão a Moisés. Ele deveria dizer a Moisés, não deveria se dirigir a Deus, porque o erro foi contra Moisés. Aí ele fala assim: ai, Senhor meu, não ponhas, eu te peço, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. É uma atitude de reconhecimento de erro.
Então, o Arão estava sensível, porque a pessoa insensível a Deus, mesmo com, infelizmente, coisas ruins acontecendo, ele não se quebranta nem se prostra. Mas, para a glória de Deus, houve arrependimento, houve mudança e houve cura, ok? Agora, não existe nada de machismo, de preferências. Não, Deus fez porque era necessário ser feito com Miriam. E ao que parece, Miriam é aquela que pagiou Moisés. Ao que parece, não, é um fato. Quando Moisés foi colocado no cesto de junco, né, a mãe dela, Joquebede, disse: verifica se tudo irá bem com o garoto Moisés. O nome Moisés quer dizer tirado das águas. Ele é tirado das águas do rio Nilo e salvo, depois é tirado do Mar Vermelho e salvo do exército de Faraó que vinha sobre eles, e eles atravessaram a pés enxutos pelo meio do Mar Vermelho. Mas se levantaram contra Moisés, teve essa punição, é uma insurgência contra a autoridade divina. E o castigo veio sobre Miriam porque a insurgência procedeu dela. E Arão foi contaminado, né? Não foi prudente e foi envolvido naquela história. Amém. Seja Amém. Homem ou mulher, Deus abate os soberbos, né? Mas exalta os humildes. Mas Deus não tem preferências, viu? Não tem preferência. Não né? é questão de ser homem ou de ser mulher. Mas é uma questão de Deus tratar com quem precisa ser tratado. Ok, pastor. Tem a pergunta aqui do Dorival. Acho que é uma pergunta importante, como todas, né? Ele diz assim: pastor, como saber se um pastor é realmente um homem ungido de Deus? E aí ele complementa: eu tenho receio de me submeter a alguns, e o pior, de colocar a minha família debaixo de certas autoridades. Então, Dorival, essa sua pergunta ela é extremamente relevante. Ela é importante para Deus falar ao nosso coração. Realmente você não pode colocar você e a sua família debaixo da liderança de um homem que não seja ungido de Deus. Porque a unção tem que descer. A unção não sobe. Não adianta um membro de uma igreja ser ungido, cheio do Espírito, se ele está submisso a um líder que não é ungido, que não está em linha com o coração de Deus. No Salmo 133 está escrito que é como óleo precioso. Ó, como é bom e agradável os irmãos viverem em unidade. Aqui está falando da igreja. A igreja, digamos, é um grupo de pessoas, é uma comunidade de santos salvos que formam esse corpo. É a unidade dos membros do corpo de Cristo, a igreja. Agora, a liderança de uma igreja, a Bíblia chama de anjo da igreja. É o pastor, aquele que tem que ser modelo do rebanho. A sua unção tem que afetar a todos e, queira ou não, ela afeta. Ou positiva ou negativamente, a unção de um líder ou a falta de unção afeta diretamente pai, mãe e filhos. E negócios, provisão, proteção. Isso é muito grave. E o versículo 2 do Salmo 133 diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, que desce para a gola de suas vestes. Está falando aqui de Cristo, o sacerdócio universal de Cristo e da igreja. Primeiro vem de Cristo, depois vem sobre o marido, vem sobre o pastor, e essa unção, ela escorre. O que acontece na vida do pastor afeta as ovelhas. O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 5, que os pastores são modelos para o rebanho. Modelo no sentido que ele exerce uma influência sobre todo o rebanho. Mas como que eu posso saber então, pastor? A pergunta do Dorival. Se ele realmente é ungido de Deus. Olha, pode ter certeza que a boca fala do que está cheio o coração. Observe o que ele fala, observe se ele está em linha com a palavra. As circunstâncias e situações levarão vocês a saber como é esse pastor de fato. O seu receio de submeter a esse pastor ou a qualquer pastor e colocar a sua família, isso é muito sério.
Por quê? Sobre as autoridades governamentais, são autoridades de governo político, de ordem administrativa, social, de saúde, né, das estruturas e fundamentos de um país. Mas sobre a igreja nós estamos falando do corpo de Cristo. Quer dizer, a influência é bem diferente. Porque o pastor, ele ensina a palavra, tudo que ele fala está em linha com a palavra, a visão dele como pastor, o objetivo como igreja, está em linha com a palavra. Essas coisas são básicas da avaliação para você saber se é ungido ou não. Olha a história dele. Todo pastor, todo homem, toda mulher tem uma história escrita. Então leia a história dele e saiba das coisas, antes de você ir de maneira imprudente, impensada, para qualquer lugar, colocar-se e colocar a sua família debaixo da autoridade de um ou de outro pastor. Eu aqui, vou falar como membro de uma igreja videira, eu me submeto com alegria à liderança do pastor Aloísio. Eu e minha casa estamos sendo liderados por ele há 27 anos. Andamos próximos. E a cada dia que passa, nós admiramos mais o testemunho de resignação, de disposição, de serviço, a maneira como trata cada irmão, cada membro, cada criança que faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Essas coisas são testemunhos importantes que se dão. E as vivências demonstram qual é a realidade de unção da vida de cada pastor que está à frente de uma igreja. Eu espero que eu tenha ajudado. Amém, pastor. O tempo voa, né, gente? E para fechar aí o nosso programa Tira Dúvidas, eu quero deixar a pergunta da Alicia, que é uma pergunta importante também. E ela fala, pastor, qual o papel da igreja no fortalecimento do casamento? Olha, as virtudes da vida conjugal de marido e mulher não se sustentam sem presença de Deus. Por exemplo, fidelidade, harmonia, amizade, eu diria provisão, respeito, amor, cuidado. Porque, vamos dizer aqui, eu vou falar como homem. Eu tenho a responsabilidade da provisão, da proteção, do sacerdócio. Eu tenho uma responsabilidade que eu preciso ser sustentado por Deus. E a igreja garante esse aspecto. Uma família, ela não se conecta a Deus se não estiver conectada com a igreja. Jesus falou assim, eu vou estabelecer a minha igreja sobre a pedra da edificação, que sou eu, e São Pedro, ele entrou como uma pedra especial da edificação. Bom, dito isso, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas podem prevalecer contra um casamento? Pode. Contra um casamento, pode. Mas quando esse casamento está firmado em Deus, através da igreja, mas por que a igreja? Porque as chaves do reino foram dadas à igreja. E Jesus falou assim, dar-vos-ei as chaves do reino. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Então, a igreja, ela exerce um papel gigantesco, fundamental, importantíssimo na estruturação de casamentos duradouros, de casamentos gratificantes, de casamentos estáveis, sólidos. É o lugar onde se orienta. Eu leio com você para encerrar Tito, capítulo 2, onde se diz assim, e aqui entra a igreja, sabe, Raquel? Que, olha, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Bem assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Olha a influência da igreja. A vida da igreja é a vida uns dos outros. Os mais velhos orientam os mais novos. Os anciãos têm a experiência, a sabedoria na palavra para instruir os mais novos. Bom, aí elas instruem as mais jovens, recém-casadas, a amarem o marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas e boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E tudo isso
acontece no contexto de uma igreja bem estabelecida na doutrina dos apóstolos, nas instruções e na luz da palavra, unicamente. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus, maravilha. Obrigada a você que continuou aqui conosco, que contribuiu para a realização desse programa incrível que tem abençoado tantas pessoas. Agora a gente vai finalizar, como sempre, orando, né? Clamando ao Senhor, selando esse momento aqui com oração. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, acima de tudo, pela sua bondade conosco, Pai. E em minha oração, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança e fortalecer a fé, a confiança de que o Senhor é bom. Romanos 8,37 diz: se o Senhor não nos negou seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Pai, nós precisamos tanto da sua graciosidade. Eu sei que do Senhor nós podemos esperar coisas boas, Pai. Sim, em nome de Jesus, nós podemos esperar o seu favor, podemos esperar a sua misericórdia, a sua graça infinita. Senhor, a única coisa que nós precisamos em relação a todas as nossas necessidades, nós precisamos e temos a graça abundante de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por uma bondade tão grande. O Senhor não nos precisa provar coisa alguma, porque toda prova foi derramada na cruz. Toda prova foi claramente, não só dita por palavras, mas expressada por um ato de justiça, em que a sua justiça elimina a nossa maldição, a nossa culpa e o nosso pecado. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por aqueles que nos ouvem agora. Sejam eles alcançados por sua graça, seja alcançada a família, aquele que está passando por momento de carência. Senhor, traz suprimento. Aquele que está desempregado, abra uma porta de trabalho para ele, Pai. Aquele que está enfermo, nós enviamos uma palavra de cura e curamos de tudo aquilo que lhes é mortal. No nome de Jesus, Pai, casamentos destruídos sejam restaurados para a glória do Seu nome. Senhor, em nome de Jesus eu declaro que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas é por meio de Cristo que nós somos vencedores. Declaramos assim, graça e favor abundante. Que nunca nos falte, Senhor, sabedoria de Deus e favor. É o que nós precisamos, Pai. Oh Deus bendito, porque com sabedoria se administrará cada situação, cada circunstância. Oh Deus, e com a sabedoria do céu tomaremos, decidiremos de maneira correta. Oh, faremos as escolhas acertadas. Por Tua graça, Senhor. Por Tua graça, mediante a fé, é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Em o nome de Jesus. Amém e amém.